Sai, Zica! Vai, Corinthians! O Corinthians vence por 2-0 do Fluminense, sai da zona de rebaixamento após 8 jogos sem vitória, um mês sem vencer, um mês e 2 dias. Voltamos a vencer e vamos lá, vamos falar um pouco desse jogo aqui. Eu tô meio eufórico, eu devia me acalmar. Primeiro, eu gostaria de começar tocando no ponto polêmico do jogo. Polêmico. A Rede Globo, né, a Ana Thaís Matos e o Roger Flores votaram no Roger Guedes como craque do jogo. Eu discordo totalmente. O Roger Guedes fez 2 gols, eu sei. Só que eu vou vir aqui discordar e vou argumentar. O Roger Guedes hoje fez um péssimo jogo. Por incrível que pareça, ele é o autor dos 2 gols, o cara que decidiu. Eu posso estar sendo chato, mas não estou. O Roger Guedes fez um péssimo jogo. O Roger Guedes andou em campo. O Roger Guedes não deu nenhum passe decisivo, nenhum passe para frente. O Roger Guedes, ele, logo após o primeiro gol dele, ele teve a chance já de dar um passe pro Yuri, que ia ficar cara a cara com o goleiro. O Roger Guedes tentou ser fominho, driblar 2 e perdeu a bola. O Roger Guedes não finalizou no gol sem seus lances do gol. Então é meio contraditório, mas para mim o Roger Guedes foi o pior em campo. Não, pior não, mas foi um dos piores em campo pelo Corinthians. Não acrescentou em nada na marcação, não sabia o posicionamento dele enquanto estava jogando pelo meio. E quando caiu pela lateral, o único lance que ele participou foi o lance do segundo gol. Mas decidiu o jogo, então, lógico, não foi o pior em campo. Decidiu o jogo. Obrigado, Roger Guedes, que vem decidindo quase todo o jogo do Corinthians no ano, mas para mim ele tem que melhorar muito a participação dele sem a bola. E com a bola também, que hoje não foi efetivo. Mas vamos lá, vamos falar aqui. Vamos falar agora do parceiro do Roger Guedes, o Yuri Alberto, que ele 3 vezes teve uma bola na lateral direita para dominar, ele saiu com bola e tudo. Mas hoje eu vejo uma mudança do Yuri Alberto. O Yuri Alberto participou mais fora da área, conseguiu dominar as bolas que chegaram, ele dominou e conseguiu fazer o passe, conseguiu fazer a famosa parede, não em cima do zagueiro, mas a parede, até em cima do zagueiro ele fez, conseguiu fazer o facão. Muito se deve à velocidade dos zagueiros do Fluminense. O Felipe Melo é um zagueiro devagar. E aí, mas eu gostei da partida do Yuri Alberto. Eu posso estar sendo criticado agora por vocês, mas minha opinião aí. Agora eu tenho que fazer um contraponto pegando um rival, que é o Felipe Melo, colocando ele em comparação com o Gil. Qual a diferença do Gil pro Felipe Melo? São 2 zagueiros que não têm velocidade e marcam muito bem. O Felipe Melo marca muito bem e o Gil também, assim, no homem a homem. Não no 1 contra 1, no homem a homem ali no físico. Só qual a diferença do Gil pro Felipe Melo? Mesmo o Felipe Melo, nós vimos hoje, ele atrapalha a defesa do Fluminense. É um zagueiro devagar. Todas as bolas do lado direito, o Adson e o Yuri Alberto ganharam em cima do Felipe Melo na velocidade. Mas qual a grande diferença? O Felipe Melo tem passe. O Felipe Melo tem uma boa saída de bola. O Gil não tem nem isso. O Gil só tem o posicionamento aéreo que o Felipe Melo também tem. Então, para mim, o Gil não agrega esse time do Corinthians quando tem que sair com uma boa saída de bola, quando tem que ter uma jogada rápida. O Gil não agrega para mim, e isso é um dos pontos que eu aponto que o Gil tem que ser reserva do Corinthians. Outra coisa que eu quero tocar aqui no assunto primeiro a recuperação do Cássio, né? O Cássio que para mim foi o craque do jogo. O Cássio ao lado do Murilo, do Bidu, fizeram uma baita partida, fizeram um ótimo jogo. E o Yuri Alberto também, para mim, fez um bom jogo. Mas o Cássio, para mim, foi o craque do jogo, porque se não fosse o Cássio, no primeiro tempo ia acabar 2-3-0 pro Fluminense, e no segundo tempo, aos 40 minutos, ia ter o gol de empate do Fluminense. O Cássio salvou o Corinthians, e graças ao Cássio, o Corinthians manteve o 0-0 no placar até fazer os seus gols, e também evitou o empate do Fluminense. Continuando, agora vamos falar aqui sobre o Fagner. O Corinthians ficou os últimos 8 jogos aí, não sei, não, 8 jogos não, desde que voltou o futebol, a gente ficou sem o Renato Augusto, sem o armador do time, um time jogando no meio com 3 volantes, nenhum criativo, com meias que não são criativos, não sabem armar, e aí eu entendo que o Fagner está mal defensivamente, eu entendo isso, merecia um banco talvez, para colocar as coisas no lugar, a cabeça no lugar. Mas vamos lá, um time que não tem meio armador, um time que não tem criação, deixar o seu principal armador, seu principal assistente do time, que é o Fagner, que agora chega a 6 assistências no ano, no banco, está certo?
Porque olha o passe que o Fagner deu para o Roger Guedes. O Corinthians, tirando o Renato Augusto e talvez o Cantilho, que nem tá sendo relacionado, o Fagner é o único que tem a capacidade de dar um passe desse. Olha o gol do Roger Guedes. Olha o segundo gol do Roger Guedes, o passe que o Fagner tá. O Corinthians, um time, um marasmo técnico, um marasmo criativo, não podia ter deixado o Fagner no banco sem o Renato Augusto. Porque é o único jogador com capacidade de dar uma assistência genial, como deu hoje. Uma assistência genial. O Fagner é o melhor assistente do Corinthians no ano. Jogou bem mais que o Renato Augusto, óbvio. Mas pra mim não podia ter deixado o Fagner fora num time que não tinha criatividade. Defensivamente eu entendo, mas eu acho que era muito melhor ter feito um ajuste defensivo, 3 zagueiros talvez e 2 alas, Fagner, Bidu de alas. Mas o Fagner pra mim não podia ter ficado fora com o Corinthians sem o Renato Augusto. Matheus Bidu, pra mim, fez uma boa partida. O Fábio Santos agora é reserva definitivo, porque o Matheus Bidu vem crescendo com o Luxemburgo. Fez uma boa partida. Defensivamente sofreu às vezes, mas se saiu melhor na maioria dos momentos que foi exigido defensivamente. Gostei da partida do Bidu. O Gil e o Murilo fizeram uma boa partida, na minha opinião, apesar de eu não gostar do Gil titular, achar que ele atrapalha o Corinthians tanto na saída de bola quanto quando tem que subir uma linha, quando tá sofrendo um contra-ataque, jogando em linha baixa, até que dá pra aguentar o Gil. Mas quando pega um atacante veloz, o Gil sem cobertura, a gente sofre. O Cano hoje está no bolso de Matheus Bidu, Gil, Murilo e Bruno Mendes. O Bruno Mendes fez uma boa partida na lateral direita. Para mim, a dupla de zaga titular tinha que ser Murilo e Bruno Mendes. Para mim, isso é óbvio. Isso é óbvio, na minha opinião. E o Fagner de lateral direito. E isso seria um ponto que ajudaria o Fagner, porque ele passaria a ter cobertura. O Bruno Mendes ia fazer a cobertura no Fagner. Coisa que, quando o Fagner estava titular, é Gil ou é Balbuena que estava fazendo. Em qual cobertura Gil e Balbuena ia dar pro Fagner? Então, sem condições, né? Agora, com uma linha mais jovem, com Bruno Mendes, Murilo e Matheus Bidu, acho que o Fagner tem condição de jogar na lateral direita. O Rony me irrita profundamente, o Rony. Porque o Rony não tem passe para frente. E a melhor jogada do Corinthians no primeiro tempo sai de uma jogada que o Rony dá um passe para frente. O Rony deu um passo para frente, o Corinthians teve uma boa jogada. O gol do Corinthians, o primeiro gol do Corinthians, o Rony, ele vai desarmar e já desarma dando passe, virando o jogo pro Bidu, que cruza, o Yuri Alberto toca de cabeça e o Roger Guedes completa. Um passe para frente do Rony, um passe incisivo do Rony. Precisa isso um primeiro volante, mas o Rony é inimigo da bola, o Rony maltrata a bola, o que faz o Corinthians sofrer muito. O Maicon fez um péssimo primeiro tempo, o Maicon. Não marcou, não ajudou no ataque, não ajudou em desafogar a defesa, não fez nada ao Maicon. Mas o segundo tempo, os primeiros 10 minutos nos quais o Corinthians melhora, o Maicon tem uma participação essencial, porque o Maicon começou a chamar jogo, começou a participar do jogo, deu um chute no gol. Depois de 3 jogos, o Corinthians deu um chute no gol com o Maicon, levantou a torcida. O Maicon, ele no segundo tempo fez um bom segundo tempo para mim, ele cresceu de produção. Ele ia dando uma assistência, acho que pro Roger Guedes, o Roger Guedes não aproveitou, ou pro Adson. Falando em Adson, o Adson pra mim tem que aprender a usar a perna direita. O primeiro lance do Corinthians no jogo foi uma bola em profundidade, se eu não me engano, do Bruno Mendes. O Adson ganha na velocidade, ou foi do Gil a bola. Ganha na profundidade do Guga, vai levar pra linha de fundo. Se ele cruza fazendo um arco com a perna direita, o Yuri Alberto só ia ter o trabalho de empurrar pra rede. Mas não, o Adson corta para dentro para trazer para a perna esquerda, o que dá tempo de posicionar a defesa do Fluminense, perde a velocidade do ataque e o Corinthians perde uma chance claríssima, que foi a primeira chance do jogo. Fausto Vera, para mim, muito mal. Muito mal. O Fausto Vera não tá ajudando ofensivamente nem defensivamente. Para mim tem que rever isso, porque para mim o Fausto Vera hoje foi pior que o Michael e pior que o Rony. Na minha opinião, o Fausto Vera fez um péssimo jogo. Está me incomodando a falta de passes incisivos que o Fausto Vera fazia sempre, de controle de jogo, de dar velocidade no jogo. O Fausto Vera não está conseguindo fazer isso. A substituição esquentaram, o Fagner deu assistência, mas também, fora isso, nada, porque jogou pouco tempo. Wesley, nada também. Felipe Augusto, muito menos. Juliano, muito menos, não teve tempo. E qual foi a outra? E o Renato Augusto, hein? A volta do Renato Augusto. E como melhora o time do Corinthians. E, vou falar aqui pra vocês peguem pra ver o esforço do Renato Augusto e o esforço do Roger Guedes no jogo, na marcação. O Renato Augusto, em 20 minutos que jogou, 25 que jogou,
se doou muito mais, deu 2 carrinhos, lutou, buscou. O Roger Guedes nada, gente. Roger Guedes nada. Eu sei que eu tô sendo talvez chato pra muitos, só que o Roger Guedes, a defesa que eu quero do Roger Guedes não é que ele volte até a linha de fundo defensiva pra marcar, não. É posicional, gente, é dar um quiote. Prestem atenção na movimentação do Renato Augusto, ele tá sempre com o corpo ligado. Pra fazer uma interceptação, marcar um jogador. O Roger Guedes não, o Roger Guedes anda em campo. O Roger Guedes ele só fica assim com a mão, faz isso, faz aquilo, mas não tem atitude de marcar, não agrega. E o Yuri Alberto para mim fez uma boa partida. A volta do Renato Augusto e o bom jogo do Corinthians no segundo tempo, porque o primeiro tempo para mim foi uma coisa horripilante. O segundo tempo do Corinthians me dá esperanças para o jogo contra o bom time do Fluminense. Para o jogo de quarta-feira me dá 2% de esperança. Eu acho quase impossível a classificação do Corinthians, mas na Neoquímica Arena, na força da fiel torcida, a chance de vingar 2014. Renato Augusto de volta, o Corinthians para mim tem condições de buscar uma classificação heróica. Muito difícil, tá? O Atlético Mineiro é franco favorito a ganhar o jogo até. Porém, só a saída do zona de rebaixamento vai dar mais tranquilidade para os jogadores, como o Yuri Alberto, que para mim estava pecando na hora de dominar uma bola por sentir a pressão, estava sentindo a pressão, como eu fiz o último vídeo do canal. É sobre isso, o penúltimo vídeo, assista lá. Vai estar, vou deixar no card aqui, vai estar aparecendo no final do vídeo também, assiste lá. E essas são as minhas opiniões do jogo de hoje. O Corinthians, eu senti o Corinthians mais leve no segundo tempo. Tipo, segurando o primeiro tempo, agora vamos pra cima. Quase não tomamos gol contra o Flamengo, não tomamos gol contra o Argentino Júnior, não tomamos gol hoje. Apesar de contra o Argentino Júnior, o Corinthians fez um péssimo jogo. Eu acho que se pegar o segundo tempo de hoje, o jogo contra o Flamengo, o Corinthians evoluiu um pouco. Porém, é muito pouco ainda, vamos avaliar mais. E eu espero que o Corinthians continue nessa pegada. Porque o segundo tempo eu senti que o time volta muito ligado, muito mais seguro do que tinha que fazer em campo. E isso me deixa um pouco alegre. E fora o Cássio aí, craque do jogo. Rony, Fausto Vera, Guedes e Maicon, para mim, foram muito mal. Principalmente o Fausto Vera e o Rony. Me incomoda muito a falta de passo para frente. Mas eu vou ficar com o Fausto Vera como pior campo pelo que eu espero do Fausto Vera. Eu não espero que o Rony seja um craque, que o Rony faça coisa diferente, mas do Fausto eu até espero. Essas são as minhas opiniões do jogo de hoje. Gostaria que vocês deixassem as suas aí nos comentários. Por favor, compartilhe o vídeo, deixe seu like, comenta o que você achou do jogo, torne-se membro se quiser e puder. Um beijo e um queijo e um caranguejo e vai, Corinthians! Vamos, Corinthians! Vamos sair dessa fase ruim.